Salve, salve, terceira série. Beleza, meu povo? Estamos aqui hoje, né, para iniciar a nossa aula aí de resolução de exercício com vocês do capítulo de filosofia medieval, tá? Aí vamos responder algumas questões hoje referente ao pensamento do Tomás de Aquino e à teoria geral aí da filosofia medieval, tá? Como na semana passada respondemos em relação ao pensamento do Agostinho, nessa semana vamos responder em relação ao Tomás de Aquino, tá? O que acontece, galerinha? A gente precisa relembrar algumas coisas dentro do pensamento do Aquino para responder as questões, desenvolver aqui algumas habilidades. A primeira delas é tentar entender que o Tomás de Aquino é o principal expoente da chamada escola, né, da filosofia, ou sistema da filosofia da escolástica, tá? Que vai ser construída a partir dos grandes centros de saberes, né, com a construção e institucionalização das universidades, através do trivium ou através do quadrivium, que era a forma como eram organizados os cursos, né, em teologia, direito e línguas, né, e o quadrivium em teologia, filosofia, né, medicina e direito, né. É importante destacar também, né, que o Tomás de Aquino é o principal representante da escolástica e que ele vai cristianizar o pensamento aristotélico, né? E ele vai construir, né, conhecimentos sobre a metafísica, sobre a ética, né, e também sobre a lógica, sobre a política, né, e sobre os vários campos aí do pensamento aristotélico, tá? Principalmente nesses três segmentos, né? Na lógica, na política, na ética, né, e na teoria do conhecimento com a metafísica, tá? Então, vamos para o que interessa. Vamos pegar aí as questões e vamos ler e responder, tá? Vou colocar aqui na nossa laminazinha as questões que vamos responder. A gente vai responder a questão 2 da página 49, do Praticando, e a questão 4 e 1 da página 50, do DH e dos complementares, tá? Você aí em casa vai assistir, né, o QR Code da página 44, né, que vai falar sobre a filosofia medieval, vai ser mais um suplemento para a aula também, certo? Então vamos para o que interessa. Vou abrir aqui meu livro digital já na página das questões. Abra o seu aí também, se puder. Se não, abra o seu livrinho físico, o seu caderno, copie, né? Quem está sem livro também, né? Para a gente não perder o tempo. Opa, vamos lá. Vamos responder a questão 2 do Praticando, certo? Essa questãozinha aqui da Universidade Federal Fluminense, né? Primeiramente, assim, ó, a importância de Tomás de Aquino, né, reside principalmente de seu esforço em valorizar a inteligência humana e a sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão. Então, o Tomás de Aquino vai dizer que existem verdades que é possível o conhecimento humano alcançar, como as leis naturais, né, como a existência do Estado, né, como as organizações políticas e também, né, a organização da vida em sociedade, as instituições que vão ser construídas pelo Estado, né, mas existem conhecimentos que só podem ser alcançados por via, né, de Deus, ao despertar em você, né, esse conhecimento, ao se aproximar dele, tá? E nesse sentido, né, a verdade do ser humano ela é limitada, ela é finita, né? Ela não consegue ser transcendental, ela não consegue ser, de certa forma, inteligível, né? Ela precisa aí, né, de se aproximar do conhecimento, né? Se aproximar, né, de Deus para ser despertado nela o conhecimento. Aí a gente já dialoga com a teoria da iluminação divina do Agostinho, tá? Ó, a importância da filosofia medieval de Tomás de Aquino
reside principalmente no seu esforço de valorizar a inteligência humana, da sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão. Então, está tentando dizer que existem verdades que, né, a razão humana consegue alcançar, né? Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, né? Ou aproximando-se dessa verdade, né? Ele diz assim, ó, as verdades que professamos acerca de Deus revestem uma dupla modalidade. Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana, certo? Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Deus é ao mesmo tempo três e ao mesmo tempo um, né? São coisas que a razão humana não é capaz de explicar ou entender, né? Segundo ele, né? Está para além, né, do conhecimento racional puro, né? Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela razão. Por exemplo, que Deus existe. Inclusive, expliquei para vocês aí sobre a relação da metafísica e da existência de Deus, né? Para o Tomás de Aquino, né, o primeiro motor imóvel, que é a causa primeira de todas as coisas, segundo o pensamento aristotélico, né? E para ele, um ser só pode existir de um ser pré-existente, né? E, segundo o Tomás de Aquino, esse primeiro motor imóvel, né, imutável, que move todas as coisas, mas não é movido por nenhuma delas, chama-se Deus, né? Para ele, Deus é ato puro, ato em si, certo? Ó. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e ao mesmo tempo uno. Ao contrário, existem verdades que só podem ser atingidas pela razão. Por exemplo, que Deus existe, que há um só Deus e etc. Esse tipo de verdade, segundo ele, pode ser alcançado pela razão, né? Essas últimas verdades, os próprios filósofos as provaram por meio da demonstração, guiados pela luz da própria razão natural, né? O Aristóteles que o diga, apesar de não ser cristão, mas ele foi utilizado muito bem pelo Aquino, né? A partir dessa citação, identifique a opção que melhor expressa o pensamento do Tomás de Aquino no texto, tá? A filosofia é capaz de alcançar as verdades acerca de Deus? Ele diz que não, né? Existem verdades que a razão humana pode alcançar e outras que não pode. Ele dá até o exemplo aqui da existência de Deus, né, que ele diz provar aí no pensamento da metafísica. Então o item A está falso. B. O ser humano só alcança o conhecimento, né, graças à revelação que Deus lhe concede. Aqui já é o pensamento do Agostinho, né? Já é a teoria da iluminação divina, né? Isso pode acontecer? Pode, né? Só que não em relação a todas as verdades. Há verdades que o ser humano, segundo Tomás de Aquino, pode alcançar, né? Podem alcançar, né? A verdade em relação a Deus, não, certo? Então o item B também, né, está falso. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade? Também não. Está falso, certo? Segundo ele, existem verdades que o ser humano pode alcançar, não necessariamente pela fé, tá? Então, o item C também não está totalmente correto. D. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar por seus meios naturais certas verdades. Verdadeiro, ele coloca bem aqui, ó. As verdades que professamos acerca de Deus revestem de uma dupla modalidade. Com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades humanas, né? Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela razão humana, né? Então, o item correto da questão é o item D. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de ser alcançada por meio, né, naturais e certas verdades, né? Eu já dei até aqui um exemplo de algumas delas, né, com relação à organização social, né, com relação, né, ao Estado, né, com relação, né, às espécies, né, e também, né, algumas verdades que, segundo ele, o ser humano
é capaz de alcançar por meio da razão, né? Como a criação das instituições, né? e das leis. Então, o item correto da questão é o item D, D de dado, certo? Agora vamos, né, para o DH. Se eu não me engano é a questão 2, DH. É, a questão 2, deixa eu olhar aqui. É a questão 2 mesmo. Espera aí. A questão 4 do DH, certo? Não é a questão 2, é a questão 4. A questão 2, inclusive, nós já respondemos, né, na aula passada. Outra questãozinha da UF, da Federal Fluminense, certo? Da relação aí entre fé e razão, né, igreja e Estado. Na Idade Média, considera-se que o ser humano podia alcançar verdade por meio da fé. Beleza, né? Aqui, né, corrobora com o pensamento de Tomás de Aquino. E também por meio da razão. Verdade também, vimos na questão anterior, tá? Ao mesmo tempo, o poder religioso, igreja, e o poder secular, Estado, mantinham um relacionamento político tenso e difícil. Verdade. O filósofo Tomás de Aquino defendeu uma concepção destinada de conciliar a fé e a razão, bem como igreja e Estado, certo? De acordo com as ideias desse pensador, certo? O Estado deve subordinar-se à igreja. O Tomás de Aquino vai dizer que o Estado é uma criação humana, né? Mas a igreja, que é uma instituição mais perfeita do que ele, né, ele deve, em última instância, se submeter a ela, né? Mas vamos dar uma olhada nos outros itens, né, para ter certeza disso. A igreja e o Estado são mutuamente compatíveis. Nos interesses, não necessariamente, né? Tem interesses de Estados que se diferem, né, dos interesses da igreja. No pensamento do Tomás de Aquino, deveria ser, né? Mas em última instância, ele se refere à igreja como uma instituição mais perfeita que o Estado, né? Porque não é feita ou constituída, né, por preceitos humanos. Então, né, o item B está falso. C. A igreja e o Estado devem fundir-se em uma só entidade? Não. Segundo o pensamento do Tomás de Aquino, o Estado e a igreja são duas instituições diferentes. Devem ter a relação uma com a outra, né? Porém, né, não devem unir-se em uma instituição só, certo? Isso é meio que metafísico, né? O Tomás de Aquino não defende isso, certo? O item C está falso. Não defende a fusão do Estado com a igreja, tá? Item D. A igreja e o Estado são, em certa medida, conciliáveis. Pode ser, certo? Pontinho aí na D também, certo? Temos o B e o C como errados, tá? E o A e o D como os nossos ou a nossa possível resposta. Letra E. A igreja deve subordinar-se ao Estado? Não, não é isso que ele defende não, certo? O Estado é uma instituição humana, né? Em última instância, ele deve subordinar-se, né, aí à igreja, tá? E o item E também está falso. Estamos entre o D e o A. E aí? A igreja e o Estado são, em certa medida, conciliáveis. Beleza, certo? Tranquilo. Mas até quando vai essa certa medida, né? Até que instância? Quando o Estado atenta contra as leis da igreja e quer modificá-las, eles são conciliáveis? Por exemplo, quando ele quer se separar da igreja, né, no pensamento aí da laicidade, né? Será que isso é compatível com o pensamento do Tomás de Aquino?
pelo Estado ser uma instituição criada pelos seres humanos, será que ela tem o direito de ser autônoma em relação à igreja? No pensamento do Tomás de Aquino, não. No pensamento do Tomás de Aquino, em última instância, o Estado deve se subordinar à igreja, certo? Item correto da questão, item A, tá? Em última instância, certo? Agora, nós vamos responder aí, né, a questãozinha de número 1 dos complementares, se eu não me engano, né? Vamos voltar aqui e olhar. Isso. Então, item correto da questão aí, item A. Da primeira é o item D e aqui é o item A. Na medida em que o cristianismo se consolida, né, questão da UFA, né, a partir do século II, vários pensadores convertidos à nova fé e aproveitando-se de elementos da filosofia greco-romana que deles conheciam, bem começaram a elaborar textos sobre a fé e a revelação cristã. Né? O Agostinho é um deles. Tentando uma síntese com elementos da filosofia grega ou utilizando-se de técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades reveladas pelo cristianismo verdadeiro, certo? Esses pensadores ficaram conhecidos como pais da igreja, né? Dos quais o mais importante, né, a escrever na língua latina foi Santo Agostinho, né? Gilberto Coutrin, Fundamentos de Filosofia. Esse primeiro período da filosofia, que durou do século II ao século X, ficou conhecido com o nome de qual movimento? Certo? A escolástica. Lembrando que a escolástica é do século IX ao século XVI, né? E esse movimento ele veio anterior ao século, né? Anterior, né, a esse período aí, do século II ao século X. Né? Então já não é a escolástica, tá? A antiguidade tardia, ele está se referindo a um período ou a uma espécie de fase da filosofia medieval, e não a um período, né, de desenvolvimento na história, que é a antiguidade tardia, não tem nada a ver, certo? O item C está falso. Se não é o item A, porque a escolástica já não é pela questão temporal, estamos entre o neoplatonismo e a patrística. O neoplatonismo é um movimento que, através das ideias do filósofo africano Plotino, né, o Agostinho vai se interessar pela religiosidade cristã e vai se converter a ela. E ainda vai trazer o pensamento do Platão para dentro da igreja, né, acabando com a desconfiança que a própria Igreja Católica tinha em relação à filosofia grega, que era tido como filosofia pagã, certo? Por esse motivo, né, esse contexto de desenvolvimento aí entre o século II e o século X, né, está se referindo à patrística, né? Item correto da questão, item D de dado, certo? Item D de dado. Gente, aqui a gente termina a nossa resolução de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido. Respondam as outras questões aí do capítulo que são interessantes também, tá? A gente vai, na semana que vem, dar continuidade ao pensamento da filosofia medieval e, se der tempo, começar o próximo capítulo, tá? Continue acompanhando as nossas aulas do CPM no YouTube, né? Um grande abraço e até a próxima.